Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Enfermagem e Saúde Mental. E hoje a gente vai estar iniciando, abordando, começando esse conteúdo que é um pouco mais denso sobre redes de atenção psicossocial. Então, as redes, elas foram instituídas, pela Portaria 3088 de dezembro de 2011, que já está disponível no estúdio de vocês, para vocês estarem fazendo a leitura, E ela veio para concretizar a Política Nacional de Saúde Mental, álcool e outras drogas, além dos princípios, manter os princípios dessa reforma psiquiátrica de acabar com aquele modelo hospitalocêntrico, manicomial, Então, por isso que veio com tanto destaque, com tanta importância, Pensando que o doente mental é aquele indivíduo que não está agindo conforme a cultura e a sociedade que ele vive, lembram? E que esse conceito de doente mental, ele foi mudando muito ao longo dos anos, dependendo da época, do período histórico que a gente estava, como a gente viu no primeiro bimestre, Como que o governo se posicionou em relação a isso, nos últimos anos, Porque é uma política, uma portaria recente. O que ele poderia fazer para facilitar o tratamento desses indivíduos, dessas pessoas que têm um transtorno mental, E nós? E nós, como enfermeiros, que orientação a gente estaria ou deveria estar preparado para passar, Então, essa portaria, saída em 2011, ela institui a rede de atenção psicossocial para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Mas o que é uma rede, Então, rede de saúde mental, a gente fala que é uma integração, quando a gente tem uma comunicação entre vários serviços prestadores de saúde, e não só serviços, mas locais em que o indivíduo tem acesso, por exemplo, escolas, associações, igrejas, unidade básica, o comércio, Então, vai ser essa assistência nos diferentes pontos de atenção para atender essas pessoas, Porque o intuito é que ela consiga promover aí o seu autocuidado, a sua independência e a sua reinserção social, Por isso que é importante considerar as especificidades loco-regionais, ou seja, conhecer o ambiente em que esse meu doente mental está inserido. A rede, ela tem ênfase nos serviços com base comunitária, caracterizados pela plasticidade de se adequar às necessidades do usuário. Então, a gente não vai ter uma rede que é estática, A rede de atenção à saúde mental, a rede de atenção psicossocial, ela tem uma plasticidade, ela tem uma necessidade de se adequar à necessidade do usuário, do indivíduo, tá? E não os mesmos se adequarem aos serviços. Então, diferente de algumas outras situações, o serviço de saúde ele tem que estar se adequando da melhor forma possível para prestar uma assistência à saúde a esses indivíduos, E a gente diz que ela atua, na perspectiva territorial, anotem isso é importante, tá? Essa perspectiva territorial, conhecendo suas dimensões, gerando e transformando lugares e relações, O que seria esses serviços de base territorial, Que a gente fala que é o conceito central para a saúde, pois não vai estar se tratando apenas de uma área geográfica, mas de um determinado espaço onde se desenvolvem ações sociais, onde se desenvolvem aquelas ações afetivas que o usuário tem, memoráveis, e ainda aquelas relações histórico-culturais. Então, dizer que um serviço é de base territorial, que ele tem essa perspectiva territorial e comunitária, é dizer que é um serviço que estará sempre de portas abertas, Então, vai ser aquele serviço que é acessível a qualquer pessoa, não vai ter seletividade, ao usuário que será atendido. Sendo assim, localizado o mais próximo possível de onde esse usuário vive, de onde está a família dele, os amigos, as instituições com que ele tem contato, ou seja, associações, igrejas, escolas, a própria polícia, e ainda
ser incluída, né, estar inserida ou ficar próxima dos lugares que ele frequenta, unidade básica de saúde, mercado, né, comércio, quadra de esporte. Então, essa articulação dos profissionais, pensando numa rede de atenção psicossocial e dos profissionais do SUS, né, ela tem que promover um conjunto vivo e concreto de referências capazes de acolher a pessoa em sofrimento. Né? Olha que bonito, então os profissionais, eles têm que promover um conjunto, né, vivo e concreto de referências capazes de acolher essa pessoa em sofrimento. Então, vai estar ocorrendo a articulação com pessoas de outras instituições, de outras associações, cooperativas e vários espaços da cidade, para garantir o quê, no final, né? O direito à cidadania, que a gente viu lá na Lei 10.216, né? E essa rede que foi instituída agora com a Portaria 3.088, vem a descrever e a efetivar a importância, né, dos direitos dos doentes mentais e esse modelo de assistência. Ainda pensando nessa perspectiva, né, vale lembrar que o atendimento à população ele vai se dar então por meio das redes, e essas redes, né, que a inicial foi lá a rede Cegonha, não sei se vocês lembram, a rede de atenção a urgências e emergências, elas sempre vão estar, né, sendo realizadas, sendo desenvolvidas essas ações de acordo com os princípios do SUS. Tanto os princípios doutrinários, lembram dos princípios doutrinários, né, de universalização, de equidade, de integralidade, como também os princípios organizativos da participação social, a descentralização e a regionalização e hierarquização. Então, esses princípios eles vão servir também de base para a rede de atenção, né, ao doente mental, a rede de atenção psicossocial. E pensando nisso, né, pensando que vai estar com a base dos princípios da Lei 8080 e do SUS, né, a gente tem ainda alguns princípios específicos, né, que a gente diria que são princípios específicos para o cuidado na atenção da rede de atenção psicossocial. O que é um princípio, né, Pro? É tudo aquilo que serve de base para a rede, né, que vai ser a razão da existência dessa atividade, né? Então, quais seriam os princípios da RAPS, né? O o respeito aos direitos humanos, né? O cuidado em liberdade, o combater a estigmas e preconceitos tanto dos usuários quanto dos familiares, né, que tem ainda um grande preconceito com o doente mental, fazer esse cuidado de forma integral, né, de preferência, né, uma rede consistente, sólida, né, a diversificação das estratégias de cuidado, a gente não tem receitinha de bolo quando a gente fala em doente mental, né, cada um tem um anseio, uma vulnerabilidade, tem um contexto social que vai estar inserido, promover a autonomia, lembra que a gente falou muito isso dentro de projeto terapêutico singular, né, de esse indivíduo conseguir essa reinserção social por meio da sua autonomia, estratégias da redução de dano, né, e aqui eu não poderia deixar de destacar esse princípio, né, de tentar reduzir os danos do paciente, né, que visa então diminuir os riscos das vulnerabilidades sociais desse indivíduo, né? Reduzir os danos, reduzir os riscos de vulnerabilidade social, individual ou comunitária, pois essa abordagem ela vai reconhecer o usuário, essa abordagem de rede, ela deve reconhecer o usuário em suas singularidades e, mais do que isso, construir com eles estratégias focando na defesa da sua vida. Né? Então, a gente vai estabelecer um vínculo. E como que faz isso, né, professora? Como que a gente faz uma estratégia de redução de danos? Né? Aí vem a proposta da aula passada, que foi a construção do projeto terapêutico singular, né? Realizado aí por uma equipe multidisciplinar, tendo como foco o paciente e não o doente, né? E fazendo um plano de cuidados para que esse indivíduo ele seja o centro da atenção, né? A gente ainda tem como princípio o controle social dos usuários e seus familiares, estratégias de educação permanente, né? A gente sabe, então, que a rede de atenção psicossocial, ela deve estar aberta para aqueles indivíduos que
tem um problema mental e tem que estimular aqueles que têm um problema mental, mas ainda acabam evadindo no meio do tratamento, né? Tem que ser aberta a esse público que é tão específico. Ainda dando continuidade, então, se vocês derem uma olhada na portaria 3.088, vocês vão ver que existem algumas diretrizes, né? A prova vai abordar aqui as principais diretrizes, que é importante a gente estar discutindo sobre ela posteriormente. O primeiro, respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia. Então, autonomia é uma palavra que a gente viu no primeiro bimestre e a gente vai carregar ela, né, numa caixinha até o final do ano. Né? A liberdade e o exercício de cidadania. Promoção da equidade, reconhecendo os determinantes, a gente vai ver as vulnerabilidades do nosso paciente, né? Quais são os determinantes em saúde que a gente viu lá em saúde coletiva, vocês viram em saúde coletiva 1, né? Quais seriam os determinantes, quais situações interferem no processo saúde e doença desse paciente doente mental, combater os estigmas e preconceitos, garantir um acesso de qualidade, né? Sempre importante primar, né, para um acesso com qualidade dos serviços, sempre pensando no cuidado integral, com uma assistência multidisciplinar e tendo a lógica interdisciplinar nessa comunicação entre profissionais, a atenção humanizada e centrada nas necessidades da pessoa, né? A gente agora tem o foco o doente mental e não a doença, né? Que antigamente a gente tinha, né? Principalmente quando a gente fala em clínica ampliada. A diversificação das estratégias do cuidado, a importância de a gente fazer um projeto singular, né? Ímpar, que vise as vulnerabilidades daquele paciente, né? Desenvolver atividades no território, né? Então, incluindo, chamando aquele público, né, que tem um problema mental e ainda não tem uma adesão 100% do tratamento, né? Então, a gente tem que estar pronto para estar favorecendo essa inclusão social, visto que é um direito, né, um exercício de cidadania, desenvolver estratégias de redução de danos, dar ênfase em serviços de base territorial comunitária, ou seja, que seja de portas abertas, próximo da onde aquele indivíduo, aquela família vive, né? Diversificando as estratégias. Então, como a Pro já falou, não vai ter receitinha de bolo, né? A gente vai ter que ver esse indivíduo que apresenta uma patologia, esse seu José, por exemplo, essa Dona Maria, que mora em tal bairro, que não tem saneamento, né? Que tem um contato muito fragilizado com a igreja, né? Porque virou uma dependente de álcool, de drogas, né? Conhecer todo o contexto desse indivíduo que está com as relações familiares fragilizadas, então que a gente vai ter que intervir, a gente vai ter que conversar aí com a estratégia saúde da família, né, com o NASF, com vários locais para estar fazendo essa participação do indivíduo, né, tentando reinserir ele na sociedade. Aí aqui a 10, a 10ª diretriz, organização dos serviços em redes, a importância então dessa comunicação, né? Às vezes, além da estratégia de saúde da família, é importante chamar o NASF, é importante em um surto saber onde que é a rede, né? O local de referência de urgência, emergência psiquiátrico desse paciente, né? E estabelecer ações intersetoriais, né? Para garantir a integridade do cuidado. Aí a 11ª diretriz é a promoção de estratégias de educação permanente. Ainda temos o desenvolvimento da lógica do cuidado centrado nas necessidades da pessoa, então acabou aquela necessidade da doença, né? Incluindo os indivíduos que às vezes muitos profissionais acabam considerando indivíduos que têm transtorno decorrente de substâncias ativas, álcool e drogas, né? A gente não pode excluir esses pacientes, isso também é uma doença mental. E agora, né, que a gente viu as diretrizes, a gente vai ver então quais são os objetivos gerais, né? Por que foi realizada, né, construída essa portaria, né, para estar falando sobre a rede de atenção psicossocial. Primeiro, para ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral, que ele ainda é muito frágil, ainda ele é rico em preconceito, em estigmas, né? Então, para estar tendo essa promoção e para estar tendo
essa liberdade de acesso a essa população. Outro objetivo, promover a vinculação das pessoas em sofrimento, transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas e suas famílias ao ponto de atenção. Garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências, né? Então, a gente tem os serviços de referência e contra-referência, a gente tem uma estratificação de risco. Na próxima aula a gente vai ver como que se faz a estratificação de risco do doente mental, tá? Promover cuidados. Agora, em relação aos objetivos específicos, né? Promover cuidado em saúde, especialmente, né, em grupos vulneráveis. Quem seriam esses grupos? Crianças, adolescentes, jovens, né? Pessoas em situação de rua, moradores de ruas, populações indígenas, grávidas, né? Prevenir o consumo e a dependência do crack, reduzir os danos provocados por esse consumo, né? Que a gente sabe que o álcool e a droga acaba destruindo famílias, promover a reabilitação, a reinserção da pessoa com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso, né, dessas substâncias psicoativas, né, por meio de um acesso ao trabalho, renda, moradia. A gente ainda tem a promoção de mecanismos de formação permanente. Não adianta nós só estarmos pensando e esse indivíduo sair, né, desse vício, sair desse problema e não pensar em relação aos profissionais, porque as características das pessoas vão mudando, a gente está em uma constante mutação, né? Desenvolver ações intersetoriais de prevenção e redução de danos, em parceria com organizações governamentais e da própria sociedade civil, né? Então, a gente vai estar falando de uma rede de atenção psicossocial que está incluída aí no SUS. E a gente ainda vai estar falando daquelas associações, conhecendo igrejas, conhecendo o nosso território, né? A nossa população é districta, produzindo e ofertando informações dos direitos dessas pessoas, a prevenção de medidas, né, preventivas de complicações para esses indivíduos, regular e organizar as demandas e os fluxos dessa rede, monitorar e avaliar a qualidade dos serviços, isso é extremamente importante. Por meio, como que a gente vai fazer isso nessa avaliação da qualidade? Por meio de alguns indicadores, né, da efetividade e resolutividade da atenção. Aqui a gente tem, então, um exemplo, né, de uma RAPS, de uma rede de atenção psicossocial, que elas são constituídas aí por 7 componentes, né? O que a gente pode ver aqui, né? A gente tem o consultório de rua, que vai ser um consultório ambulante, né, que ele fica andando, procurando essas pessoas que têm maior vulnerabilidade, risco social e que inclui aqui muitos dependentes químicos. A unidade básica como referência, né, atuando em conjunto com o núcleo de apoio à saúde da família. Nós temos ainda a comunidade terapêutica, os CAPs, né, que seriam os centros de atenção psicossocial, as enfermarias especializadas em álcool em droga. Então, a composição em si da rede de atenção psicossocial, ela é muito ampla, né? Ela tem aí 7 componentes, que seriam quais, né? Nós vamos trabalhar todos esses agora. O primeiro, a atenção, agora nesse bimestre, atenção básica em saúde. O segundo, a atenção básica em saúde inclui a unidade, o consultório na rua e o núcleo de apoio à saúde da família, principalmente esses 3, tá? Por isso que a Pro deixou os próximos em vermelho. A atenção psicossocial estratégica, quando eu estou falando de CAPS e todas as suas modalidades que a gente vai aprender. A atenção à urgência e emergência, tanto a UPA, uma UPA 24 horas, o SAMU. A atenção residencial de caráter transitório, quando eu estou falando em unidades de acolhimento. A atenção hospitalar, né, enfermarias especializadas, estratégias de desinstitucionalização, né, e estratégias de reabilitação psicossocial, né? Então, são esses os 7 componentes da rede de atenção psicossocial que a gente vai estar abordando agora, né? Ainda é importante lembrar, né, que além dessas
ações, né, desses componentes assistenciais, o Ministério da Saúde ele vem trabalhando ativamente na prevenção de alguns problemas que estão extremamente relacionados ao doente mental ou aqueles indivíduos que têm dependência química, que seria, por exemplo, né, o Centro de Valorização da Vida, né? Como vai você? Centro de Valorização da Vida, que é para aquelas pessoas, né, que estão pensando em suicídio e que tem um local para ligar, né, para ter esse suporte, esse apoio, né? Foi feita a campanha do Setembro Amarelo de combate ao suicídio e a gente ainda vai estar vendo, né? A gente tem uma aula só de suicídio e risco de suicídio, mas a critério de conhecimento, até se a gente começa a clicar hoje em dia nas redes sociais sobre morte, morrer, suicídio, o próprio Instagram pergunta se nós estamos bem, se precisamos de ajuda, né? E só para finalizar essa parte de leis, diretrizes, né? Da portaria, né? A gente vem da Lei 10.216, depois da Portaria 3.088, que institui as redes, e o Estado do Paraná, né? Ele fez algo diferenciado pensando nas pessoas que têm um transtorno mental? Sim, ele fez, né? Então a gente vê que a política estadual de saúde mental ela se torna, né? Ela entra pro Lia Guia, que a gente viu um pouco no estágio o ano passado, né? Em práticas clínicas, e ela vai se tornar, ou ela deve se tornar, uma das 5 redes prioritárias de implementação e implantação no estado do Paraná. Aqui é a capa, então, do Lia Guia, que é disponível online, vocês podem estar acessando também, né? Segue os princípios, com toda certeza, do SUS, da Política Nacional de Saúde Mental, mas tem o foco direcionado aos doentes mentais paranaenses. Aqui que a gente vai falar daquela estratificação de risco, né? Então, aqui, essa rede de saúde mental, como a Pro acabou de falar, é uma das 5 redes prioritárias de implantação e implementação no Estado. Tá? Desde 2011, vem se redefinindo a política de saúde mental por meio de um planejamento estratégico, situacional, né, considerando a realidade do Estado e procurando abranger aí a política, aquilo que a política não contempla. Né? Por isso que ela foi desenvolvida. Ela tenta contemplar as lacunas que foram encontradas na política de saúde mental. Né? Algumas capacitações, né, aqui no estado do Paraná foram realizadas, ó, com mais de 35 mil funcionários, né, profissionais da atenção primária, com 200 tutores. Tem o projeto Caminhos do Cuidado, que é voltado para o nível técnico, a linha guia de saúde mental e algumas oficinas que são realizadas, né, no CAPS, em serviços de urgência. Então, qual que é, Pro? Como que a gente resumiria esse Lia Guia, né? Que é uma aí dessas 5 redes prioritárias pensando no estado do Paraná, né? Ela tem missão, visão, valores, né? Qual seria a missão? Formular e desenvolver a política estadual de saúde mental para organizar a rede, né? De uma forma mais articulada. Por quê? Porque a gente sabe que no papel a rede ela é muito complexa, ela é muito bonita, só que muitas vezes ela é não funcional. Por isso que eles fizeram esse linha-guia para tentar fazer com que fique de uma forma resolutiva e articulada, né? Essa assistência prestada em redes, né? E olha qual que é a visão, que até esse ano, né, até o ano de 2020, a gente consiga desenvolver um modelo de gestão articulado com outras áreas governamentais e sociedade civil. Então, além das possibilidades, né, do Sistema Único de Saúde, incluir a sociedade em que esse indivíduo está inserido para estar proporcionando saúde mental para toda a população paranaense, né? Alguns valores: ética, solidariedade, comprometimento, competência, cidadania, né? E os resultados para a sociedade: reduzir os anos vividos com incapacidade, né? Diminuir o sofrimento, promover a autonomia, né? Existem inúmeros resultados abordados para a sociedade. Também é falado da perspectiva para o processo, né? Que seria de melhorar o acesso a diversos pontos de atenção
em especial na atenção primária, né, que às vezes ainda é fragilizada, acaba sempre apagando incêndios e não conseguindo realizar tanto essa assistência ao doente mental, além ainda das situações de urgência e emergência, melhorar a qualidade e a resolubilidade em saúde mental nos diversos pontos de atenção da rede, viabilizar um sistema de apoio, né? O que seria esse sistema de apoio? Né? Uma assistência farmacêutica, uma assistência diagnóstica com base informativa, logística, ok? Então seria isso. Se vocês ficaram com dúvidas, né? Esse conteúdo é introdutório, podem mandar mensagem no fórum, na sala de café. Hoje o nosso fórum vai ser uma reflexão em relação a como que era feito antes de se ter a portaria, antes de se ter esse trabalho em rede de atenção psicossocial e depois que foi implementada, ok? Um beijo.